Um trovão rasga o céu de Sevilha. Uma mulher cai no chão, enquanto mãos furiosas apertam seu pescoço com violência. Valéria Cruz Vega, esposa de um poderoso milionário, está a segundos de morrer. Mas o destino tem outros planos. Seu agressor, Alejandro Rivas, acredita ter cometido o crime perfeito, sem imaginar que alguém está gravando tudo da janela da frente. O que acontece depois é uma guerra de poder, engano e justiça implacável, onde cada mentira tem seu preço e cada verdade pode destruir um império. Ela retornará da escuridão para enfrentá-lo e revelar o que ninguém se atreveu a dizer. Prepare-se, porque esta história não perdoa, e seu final o deixará sem fôlego. O cheiro do açafrão pairava no ar ameno de Sevilha quando o sol se afundava atrás do Guadalquivir, tingindo de ouro as sacadas dos remédios. A casa dos Rivas, moderna e silenciosa, refletia em seus cristais uma calma enganosa. Valéria Cruz Vega, de 32 anos, observava o rio da janela da sala de jantar. Vestia um vestido cinza que harmonizava com o mármore do chão e com o tom opaco de seu olhar. Aquele silêncio elegante que tanto admiravam os outros havia se tornado uma prisão. Ouviram-se passos. Alejandro Rivas de la Fuente, seu marido, entrou com o paletó sobre o ombro, um leve perfume caro e o sorriso de quem está acostumado a ser admirado. Deixou a maleta sobre a mesa e disse com voz segura: "Hoje saiu minha entrevista no Diário de Sevilha. Dizem que sou um modelo de empresário moderno." Valéria assentiu sem desviar o olhar do vidro. "Sim, um modelo", murmurou. Ele a observou de soslaio. "Você deveria se alegrar. O que eu faço também te dá nome." Ela respondeu com suavidade contida: "Me dá um sobrenome, não uma vida." Alejandro riu, mas seu riso não atingiu os olhos. Jantaram em silêncio. Os talheres batiam na porcelana como um metrônomo preciso. Quando ela se levantou para recolher os pratos, seu olhar tropeçou no celular dele, iluminado por uma notificação. Não pretendia olhar, mas a mensagem apareceu clara. Transferência suíça completada. Abriu sem pensar. Havia uma cadeia de mensagens com um contato salvo como killer. Outro dizia: "Mova o dinheiro antes que o conselho note." Valéria sentiu um frio no estômago. Fechou o celular justo quando Alejandro regressava com a taça de vinho. Ele notou a tensão no ar. "O que você estava fazendo com o meu telefone?" perguntou. Ela tentou sorrir. "Só o movi." Vibrou. Ele a olhou com os olhos semicerrados. "Não minta para mim." Ela respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu vi, Alejandro. Eu vi as mensagens." O silêncio quebrou como um cristal. Ele apoiou a taça sobre a mesa com um golpe seco. "Você não entende nada", disse. "Sim, eu entendo, e por isso tenho medo", respondeu ela. Ele avançou devagar, como um predador que mede a distância. "Eu construí tudo isso, e você vai arruinar." "Não sou eu quem arruína. É a sua mentira que destrói", respondeu. Alejandro se aproximou ainda mais. "Não fale do que você não sabe." "Eu sei o suficiente", disse ela, levantando o queixo. De repente, ele golpeou a mesa. O som fez os talheres vibrarem. "Cale-se!" gritou. O eco rebateu pela casa vazia. Valéria recuou. "Vai gritar tão bem na frente do bebê?" disse com a voz embargada. Ele parou, desconcertado por um instante. Depois murmurou: "Não use isso contra mim." Ela o olhou fixamente. "Não tenho que usar nada. Você já o fez." O telefone fixo tocou. Valéria o tomou como um salva-vidas. Era sua mãe, Dona Teresa, ligando de Granada. "Filha, noto você ausente. Está tudo bem?" Valéria respondeu em um fio de voz. "Sim, mamãe, tudo bem."
Só estou cansada. Alejandro cruzou os braços, observando-a como se cada palavra fosse um desafio. Você tem certeza? Insistiu Teresa. Sim, mamãe, de verdade, disse Valéria. Diga à sua mãe que a convidarei para jantar. Interveio Alejandro com um tom cínico. Teresa ouviu a voz e se tensionou. Ele está com você? Perguntou. Sim, mas agora não posso falar. Te ligo amanhã, murmurou Valéria e desligou. O silêncio voltou mais pesado do que antes. A luz da luminária caía oblíqua sobre o chão, onde ainda restavam rastros de vinho e o brilho do cristal quebrado. Valéria respirou profundamente, buscando coragem. Não quero continuar assim, disse. Alejandro levantou uma sobrancelha. Assim como? Com medo, contestou. O medo é uma escolha, replicou ele. Não, Alejandro, é uma consequência. Ele se aproximou até ficar a um passo. Você não vai embora, disse com voz baixa. Sim, eu vou embora, respondeu ela, e você não poderá evitar. Durante alguns segundos se olharam em silêncio. Ele deu meia volta, pegou o celular e subiu as escadas sem dizer mais nada. Valéria permaneceu imóvel. Escutou o ruído de seus passos se afastando, o ranger do chão de madeira, o fechar da porta do quarto. Só então se permitiu tremer. Caminhou até a janela e abriu ligeiramente o vidro. O ar da noite entrou com cheiro de chuva. Na distância, as luzes da ponte de Triana cintilavam. Pensou em seu pai, Dom Gabriel Cruz, morto havia anos, e na última carta que ele lhe escreveu: não permita que o silêncio lhe roube a voz. Sentou-se em frente à mesa, olhou os restos do jantar, o vinho derramado, as mensagens na tela que ainda brilhava. Sabia que o medo era real, que o homem que dormia lá em cima podia se tornar imprevisível. Mas também soube que algo dentro dela havia se quebrado para sempre. Na superfície do cristal, viu seu reflexo, um rosto cansado, mas decidido. Amanhã eu vou embora, disse em voz baixa. Apagou a luminária e subiu as escadas lentamente, sem fazer ruído. No corredor, antes de entrar no quarto, escutou o respirar de Alejandro, profundo e controlado, como se nada tivesse acontecido. Deitou-se na cama, de costas para ele, olhando o teto. Os segundos se fizeram eternos. O amanhecer chegou devagar, tingindo o quarto de uma luz pálida. Valéria se levantou sem fazer ruído, caminhou até o banheiro e se olhou no espelho. Tinha os olhos avermelhados, a pele pálida, mas em seu olhar havia algo novo, uma faísca de decisão. Basta, murmurou. Pegou o celular, enxugou as lágrimas e desceu à sala. A casa cheirava a umidade e a perfume da noite. No chão ainda restava o copo quebrado como testemunha muda. Abaixou-se, o recolheu com cuidado e o deixou sobre a mesa, intacto em sua fratura. O toque do telefone voltou a soar. Não atendeu. Olhou pela janela, para o céu cinza, e soube que aquele dia marcaria o princípio de seu fim ou o início de sua liberdade. A cidade acordava. O rumor do tráfego chegava longínquo. Os sinos de uma igreja repicavam suavemente. Fechou os olhos um momento, respirou e deixou que uma lágrima solitária caísse. Valéria desligou o telefone. As lágrimas deslizaram por seu rosto, presságio de que a tempestade estava por chegar. A tormenta rugia sobre Sevilha como uma besta desatada. A chuva golpeava com fúria os janelões da casa dos Rivas. O vento colava seu uivo pelas frestas, e o relógio da sala marcava 10:12. Cada tic-tac era uma faca no silêncio. Valéria desceu as escadas com uma mala pequena. Sua respiração era um fio. Suas mãos tremiam. O coração lhe batia como se quisesse escapar antes dela. Havia esperado que Alejandro dormisse, mas não podia confiar em sua calma.
O eco de seus saltos no mármore era uma confissão. Ao chegar ao vestíbulo, olhou o janelão que dava para o Guadalquivir. As luzes de Triana se refletiam sobre a água como braseiros distantes. Deu mais um passo, e a voz dele, espessa e perigosa, a deteve em seco. "Aonde você vai, Valéria?" perguntou Alejandro da penumbra. Sua silhueta apareceu ao pé das escadas, com a camisa desabotoada, o rosto avermelhado pelo uísque, o perfume misturado com suor. Tinha o olhar de um caçador que já não desfruta do jogo. "Para um lugar onde eu possa respirar", respondeu ela sem se virar. Ele riu, uma gargalhada oca. "Respirar? Que palavra tão grande para uma mentira tão pequena." Deu alguns passos em direção a ela. Valéria recuou. A mala bateu na parede. "Não se aproxime", disse. "Só quero ir embora." Alejandro inclinou a cabeça como se estivesse observando um animal ferido. "Ir embora? Ninguém vai embora de mim." O trovão iluminou a cena por um instante e o rosto de Alejandro se tornou uma máscara deformada. "Você me deve tudo", disse com voz embargada. "Esta casa, o nome, a vida que você leva." "Não te devo nada", contestou ela. "Você me deu uma jaula." Ele se aproximou mais. "Eu te dei uma vida perfeita, e você a suja com suas dúvidas." "Essa vida cheira a medo", sussurrou Valéria. "O medo é a única coisa que te mantém segura", respondeu ele. E nesse momento cruzou o limite. Ele a segurou pelo braço com força. A sacudiu como se quisesse apagar suas palavras. "Me solta!" gritou ela. "Você está me machucando. Você me machucou primeiro", rugiu. Com seus olhares, seus silêncios, suas suspeitas. Valéria tentou se soltar. Empurrou com o ombro, mas ele era mais forte. A encurralou contra a parede. O golpe ressoou seco. "Você vai me denunciar?" perguntou ele com os olhos acesos. "Ninguém vai acreditar em você. Eu sou um homem respeitável. E você é só a minha esposa histérica." Ela o olhou com um tremor de raiva. "Você é um covarde", disse em voz baixa. Alejandro parou um segundo, como se essas palavras tivessem atravessado sua alma. Depois, a fúria o devorou. "O que você disse?" grunhiu. "Um covarde", repetiu ela. "Porque só um covarde levanta a mão contra uma mulher." O tapa chegou antes da respiração. O som do golpe se misturou com o trovão. Valéria caiu de joelhos, a bochecha em chamas. Alejandro a pegou pelo cabelo e a obrigou a olhá-lo. "Não volte a falar comigo assim!" gritou. Ela levantou a mão trêmula, tocou o pescoço, respirou entrecortada. "Alejandro, você está bêbado, por favor, pare!" Mas o monstro já não escutava. "Você quer ir embora?" disse, aproximando seu rosto do dela. "Então vá embora." Morta. A mão subiu. Fechou-se ao redor do pescoço de Valéria, com uma lentidão calculada. O primeiro contato foi um golpe de fogo, depois a pressão. Ela tentou inalar. O ar se negou. Os dedos de Alejandro se cravaram na pele, a garganta se contraiu, os olhos se abriram em um espasmo de incredulidade. "Alejandro, o bebê", conseguiu dizer. "Você me destrói", rugiu ele, e apertou mais. O relógio marcou 10h14. O tempo parou. Valéria tentou se soltar. Suas unhas rasgaram a camisa dele, deixaram linhas vermelhas em seu peito, mas a força lhe escapava como areia. Sentiu um zumbido nos ouvidos, uma escuridão espessa subindo dos pés. As luzes dançavam ante seus olhos. Sua mente se encheu de imagens. Sua mãe rindo em Granada, o cheiro de jasmim na feira de abril, a voz de seu pai dizendo: "Não deixe que o silêncio lhe roube a voz." Tentou pronunciar seu nome, mas a língua era um peso morto. A pressão no pescoço aumentou. Logo tudo se tornou quietude. Seu corpo se afrouxou.
caiu com um golpe surdo sobre o mármore. Alejandro a olhou, ofegando. Não, não, Valéria, murmurou. Ajoelhou-se, pegou sua mão. Estava fria. Não pode ser, disse com a voz quebrada. Eu só queria te assustar. A sacudiu, sem obter resposta. Por favor, acorde, sussurrou. E ao não ouvir nada, sua mente se encheu de ruído. Caminhou de um lado para o outro, com as mãos no cabelo. Foi um acidente, começou a repetir. Uma queda. Ela tropeçou. Sim, uma queda. A transformação foi instantânea. A culpa se tornou cálculo. Secou suas lágrimas com o dorso da mão. Respirou fundo e observou o corpo imóvel. Uma queda, repetiu. E o tom de sua voz se tornou frio. Levantou-se, ajeitou a cena, arrastou com cuidado o corpo até a base das escadas. Virou a cabeça de Valéria em direção à luz da luminária. Perfeito, murmurou. Subiu correndo ao banheiro, lavou as mãos, trocou de camisa, voltou com um pano úmido. Limpou o chão onde ela havia caído. Apagou as marcas de seus dedos do pescoço. Recolocou um vaso. Moveu um tapete. Depois pegou uma xícara do móvel e a lançou contra o chão. O som encheu a sala como um disparo. Colocou um fragmento de porcelana junto à mão de Valéria. Derramou um pouco de vinho sobre a mesa. Empurrou a cadeira para simular um tropeço. O relógio marcava 10h16. Tudo parecia uma cena de acidente doméstico. Caminhou até o janelão. O fechou quase por completo, deixando entrar só um fio de ar. Olhou-se no espelho e ensaiou uma expressão de pânico. Os olhos úmidos, a respiração agitada. Pegou o telefone. Marcou emergências. Minha esposa caiu das escadas. Ela não está respirando. Por favor, rápido. Sua voz soou perfeita, trêmula, humana. Desligou, serviu-se um uísque, bebeu de um gole. Deixou-se cair no sofá, com a cabeça entre as mãos. Ninguém saberá de nada, murmurou. Lá fora, os relâmpagos iluminavam a chuva. Cada brilho revelava o mármore, o corpo, o copo quebrado, a farsa completa. Alejandro caminhou até Valéria. Ajoelhou-se ao seu lado, fingindo desespero. Por favor, amor, acorde, sussurrou, acariciando seu cabelo. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Por um instante, acreditou sentir compaixão, mas era medo. A casa inteira rangia sob a tormenta. A janela se moveu com o vento e uma gota de chuva caiu sobre o rosto inerte de Valéria, como uma última tentativa do céu de lhe devolver a vida. Alejandro se incorporou, escutou ao longe o rumor de sirenes. Tudo sairá bem, disse a si mesmo. Caminhou de novo até o espelho, observou-se com atenção. O reflexo lhe devolveu a imagem de um homem diferente, desconhecido, monstruoso. Desviou o olhar. Então, da calçada da frente, uma luz se acendeu. No edifício vizinho, uma janela mostrou a sombra de uma mulher mais velha. Dona Pilar Sanches, sua vizinha, havia acordado com os gritos. O som do trovão a havia levado até sua janela. Correu a cortina, viu Alejandro inclinado sobre o corpo de Valéria, e o coração lhe parou. Com mãos trêmulas, pegou seu telefone e pressionou gravar. Não pensou, só obedeceu ao instinto. Alejandro, alheio, seguia seu teatro. Deixou-se cair junto a Valéria. Não, por favor, gritou, e sua voz retumbou na casa. Lá fora, a câmera capturava cada gesto, cada lágrima falsa, cada sombra. As sirenes se aproximavam. A chuva cobria a cidade como um lençol de culpa. Um relâmpago iluminou a sala. Alejandro levantou a cabeça.
O reflexo do vidro lhe devolveu seu rosto, e atrás, no fundo escuro do janelão, por um instante fugaz, acreditou ver outro rosto, o de uma mulher observando. Piscou. O rosto desapareceu. Pensou que era um reflexo, um truque da tormenta. Não sabia que aquele olhar ancião, fixo e trêmulo acabara de selar seu destino. Uma figura apareceu atrás da janela, Dona Pilar, com o telefone erguido, gravando o inferno que acabava de começar. A noite caía a pique sobre Sevilha. A tormenta havia diminuído, mas o ar seguia cheirando a ozônio e medo. Na rua, as poças refletiam as luzes vermelhas de uma ambulância que se aproximava com um lamento metálico. No interior do edifício da frente, Dona Pilar Sanches tremia dos pés à cabeça. Ainda tinha o telefone na mão. A tela seguia gravando. Sua respiração entrecortada embaçava o vidro da janela. Não entendia como havia podido ver aquilo, mas sabia. Alejandro Rivas havia feito algo terrível. Seu coração golpeava o peito como um tambor. Marcou o número de emergências com dedos desajeitados. "Por favor, venham rápido", disse. "Meu vizinho, o empresário Rivas, sua esposa. Algo ruim aconteceu." Do outro lado da rua, Alejandro caminhava em círculos, olhando o corpo imóvel de Valéria. A sirene da ambulância retumbava mais perto. Seu eco rebatia nas paredes da sala. Aproximou-se do janelão. Tentou compor uma cara de angústia. Molhou os olhos com água do copo. Respirou fundo. "Você consegue", murmurou. Quando ouviu os freios e os passos no pórtico, inclinou-se sobre o corpo de Valéria, fingindo desespero. "Por favor, não me deixe", disse em voz alta, justo quando a porta se abriu com um golpe. O primeiro a entrar foi Miguel Torres, paramédico do Hospital Virgen del Rocío, 40 anos. Rosto cansado, mãos firmes. Atrás dele, uma enfermeira jovem, depois 2 policiais. A cena os golpeou como um soco. Uma mulher caída ao pé da escada, pele pálida. Um homem ajoelhado junto a ela. "O que aconteceu?", perguntou Miguel. "Ela caiu", respondeu Alejandro. "Estava descendo as escadas com uma mala. Tropeçou. Eu juro." A enfermeira ajoelhou-se, apalpou o pescoço. "Não tem pulso." Miguel deixou cair sua maleta. Abriu a camisa de Valéria. Começou a revisar as pupilas. Parou um instante. Viu os hematomas no pescoço, marcas arredondadas, simétricas. Seu instinto lhe gritou a verdade. O rosto de Valéria estava imóvel, mas seu corpo ainda quente. Miguel olhou de novo para Alejandro, que segurava a cabeça entre as mãos. "Por favor, faça algo", suplicou ele com teatralidade. Miguel não respondeu. Com um movimento rápido, colocou o desfibrilador. Contou o ritmo em voz baixa. 1, 2, 3, 4. Marcava as compressões, o ar entrando sob pressão nos pulmões da mulher. Em sua mente, os segundos se esticavam. Viu sua própria vida passar. O fogo de 20 anos atrás, o teto do hotel caindo sobre ele, a fumaça cegadora. E uma voz que gritava: "Pule, garoto, viva por algo bom." Essa voz pertencia ao capitão Gabriel Cruz. Ele o havia salvado naquela noite. Ele o havia arrastado para fora das chamas. Nunca o esqueceu. Voltou ao presente com uma pontada no peito. O rosto de Valéria se tornou familiar. Como se esse sobrenome, Cruz, sussurrado na pulseira médica, lhe falasse do passado. "Vamos, Valéria. Respire", disse com determinação. A enfermeira o olhou, compreendendo seu desespero. Sem resposta, murmurou. Mas ele não se rendeu. 1, 2, 3, 4. Seguiu, o suor caindo por sua testa. O monitor seguia em silêncio. "Não pode ser", pensou. Olhou o relógio. 4 minutos.
4 minutos sem ar. 4 minutos na borda do abismo. Então, um pequeno som. Um gemido. O monitor emitiu um bip tênue. Fraco, mas real. A enfermeira levantou a cabeça. Tem pulso. Miguel exalou. Uma mistura de alívio e incredulidade. Alejandro levou uma mão ao peito, fingindo emoção. Ela está viva? Perguntou. E Miguel o observou com olhos frios. Está viva. Por milagre, respondeu. Alejandro secou as lágrimas imaginárias. Balbuciou algo sobre um acidente. Miguel se inclinou e falou em voz baixa para a enfermeira. Temos que levá-la para o Virgen del Rocío. Imediato. Enquanto colocavam a maca, ele se aproximou um instante de Alejandro. Onde o senhor estava quando isso ocorreu? Alejandro levantou a vista confuso. Eu. Estava lá em cima. Escutei um golpe. Miguel assentiu sem comentar. Valéria foi colocada na maca com cuidado, sua cabeça inclinada, um fio de sangue no canto dos lábios. Miguel segurou o respirador. A enfermeira tomou seu pulso. Vamos. Devagar, disse ele. Alejandro o seguiu até a porta, com o rosto devastado, mas seus olhos olhavam em direção ao janelão, verificando se alguém observava. Lá fora, o resplendor azul das sirenes pintava as paredes. Os paramédicos a subiram na ambulância. Antes de subir, Miguel voltou o olhar para trás. Através da chuva, acreditou ver algo na janela do edifício contíguo. Uma figura mais velha, imóvel, segurando um telefone. Piscou e a sombra desapareceu. Dentro da ambulância, o ar cheirava a plástico e álcool. O motor rugiu. Miguel revisou os sinais vitais. Cada bip do monitor lhe soava como uma promessa. Valéria seguia inconsciente, mas respirava com ajuda. Não morra agora, murmurou ele. A enfermeira o olhou. Você a conhece? Miguel hesitou um momento. Não, disse afinal, mas o sobrenome me soa. Cruz. A chuva golpeava o teto como uma bateria. Olhou para a mulher, seu rosto sereno, o pescoço marcado. Alguém fez isso com ela, pensou. Atrás, na rua, Alejandro observava a ambulância se afastar. Sua respiração era irregular. Suas mãos seguiam manchadas. Caminhou até o banheiro, abriu a torneira, lavou-se com fúria. No espelho, seu reflexo tremia. Calma, disse a si mesmo. Tudo está sob controle. Mas a frase não soava crível, nem sequer para ele. No chão da sala, um pedaço de porcelana permanecia fora do lugar. Um detalhe insignificante que logo se converteria na rachadura de sua mentira. Dona Pilar seguia em sua janela, o telefone ainda gravando. O vídeo mostrava o interior iluminado da casa, o corpo de Valéria, o gesto de Alejandro, os paramédicos entrando. Quando a ambulância se foi, ela fechou a cortina, apoiou as costas na parede e chorou em silêncio. Sabia que seu dever acabava de começar. A uns quilômetros dali, a ambulância cruzava a ponte dos remédios. O céu se abria em brilhos e cada relâmpago iluminava o rosto pálido de Valéria. Miguel a observava. Pensou no fogo de Granada, no Capitão Cruz, naquela promessa antiga. Viver por algo bom. Agora entendia o que significava. Tocou a mão de Valéria com cuidado. Não vá embora ainda, sussurrou. Ainda não. O monitor marcou um novo batimento mais forte. Miguel sorriu apenas, exausto. Bem-vinda de novo, filha do capitão, murmurou, enquanto a ambulância se perdia entre a chuva e o rugido distante dos trovões. O amanhecer chegou sobre Sevilha com um céu cinza, pesado, como se o dia se negasse a começar. No Hospital Virgen del Rocío, o som dos monitores marcava o pulso da vida.
esse fio frágil que separa o silêncio da esperança. Valéria jazia em um quarto branco, conectada a máquinas que respiravam por ela. Seu rosto estava pálido, mas sereno, e as marcas em seu pescoço eram testemunho do que a noite anterior havia tentado apagar. Ao seu lado, Miguel Torres revisava os relatórios, com os olhos vermelhos pelo cansaço. Havia passado a noite toda em claro, esperando um sinal. Suas constantes estão se estabilizando, disse a enfermeira. Miguel assentiu, mas não sorriu. Sabia que o perigo ainda não havia passado. Abriu o prontuário e leu o nome completo. Valéria Cruz Vega. O sobrenome lhe golpeou o coração. Cruz, murmurou. Sua mente viajou 20 anos atrás. À granada, ao fogo, ao homem que o salvou. O capitão Gabriel Cruz, aquele que havia arriscado sua vida para tirá-lo de um edifício em chamas. Aquele que havia morrido 3 dias depois, devido aos ferimentos. É a filha dele, pensou Miguel com um nó na garganta. Olhou para Valéria e sentiu algo mais do que dever. Sentiu destino. Aproximou-se. Pegou sua mão. Falou em voz baixa. Você tem que acordar, sussurrou. Não pode deixar que o silêncio te vença. A enfermeira o observou da porta, sem se atrever a interromper. O som do monitor era constante. Cada bip um batimento de esperança. Às 9 da manhã, o inspetor Javier Morales entrou no quarto. Homem de uns 50 anos, cabelo grisalho e olhar duro. Saudou com um gesto e se aproximou de Miguel. Senhor Torres, disse. Sou o encarregado de investigar o incidente. Seu depoimento será importante. Miguel assentiu. Entregou-lhe o relatório médico. Encontramos marcas compatíveis com estrangulamento. Não parece uma queda acidental. Javier o olhou com interesse. E o marido? Disse que foi um acidente. A ambulância chegou antes da polícia. Ele estava atuando. Demasiado tranquilo. O inspetor anotou em sua caderneta. Conheço-o de nome. Alejandro Rivas de la Fuente. Empresário. Presidente do grupo Rivas e Associados. Homem influente. Miguel cruzou os braços. A influência não apaga as marcas no pescoço de uma mulher. Javier levantou a vista e assentiu. Tem razão, mas se quisermos justiça, precisaremos de algo mais do que intuição. Enquanto isso, na casa dos Rivas, Alejandro caminhava de um lado para o outro, a sala ainda impregnada do cheiro de álcool e perfume. A polícia científica revisava a cena, tirando fotografias, recolhendo amostras. Alejandro mantinha a compostura, respondia a cada pergunta com uma calma que beirava a soberba. Foi um acidente, repetia. Minha esposa descia com pressa, tropeçou. Um dos agentes levantou o olhar e lhe perguntou: por que o senhor não chamou a polícia antes dos serviços médicos? Alejandro sorriu. Falsa cortesia. A primeira coisa que pensei foi em salvá-la. A polícia podia esperar. Nesse momento, uma ligação interrompeu a inspeção. Um agente saiu para o pórtico, escutou e regressou com o rosto sério. Senhor Rivas, disse, sua esposa está viva. A cor desapareceu do rosto de Alejandro. O quê? O que você disse? Está viva, repetiu o agente. No Virgem del Rocío. Respira por si mesma. Alejandro piscou, a mandíbula tensa. Graças a Deus, murmurou, embora a frase lhe saísse oca. Mecânica. Essa mesma notícia cruzou a cidade e chegou aos ouvidos de Dona Pilar Sanches. Estava em sua cozinha, com uma xícara de camomila tremendo entre as mãos. Em seu celular, o vídeo da noite anterior seguia guardado. Cada segundo um peso na alma. Havia duvidado a manhã toda sobre entregá-lo. Mas ao saber que Valéria vivia, o medo se converteu em propósito. Agasalhou-se, guardou o telefone na bolsa e saiu à rua. No hospital,
Miguel revisava os sinais vitais de Valéria, quando um leve movimento dos dedos o fez prender a respiração. Vamos, pequena. Volte, sussurrou. As pálpebras dela tremeram. Apenas um gesto, mas suficiente para fazer seu coração bater mais rápido. Nesse momento, a porta se abriu. Uma mulher de cabelo branco e semblante sereno entrou devagar. Posso entrar? Perguntou. Miguel se virou e a reconheceu de imediato. Dona Pilar, a senhora é a vizinha, disse ele. Ela assentiu. Eu vi tudo, confessou. Miguel a convidou a se sentar. Eu tenho um vídeo, disse ela. Gravei da minha janela. Não consegui dormir desde então. Miguel estendeu a mão. Pilar lhe entregou o telefone. Seus dedos tremiam. Reproduziu o vídeo. A tela mostrava a casa iluminada. Alejandro se inclinando sobre Valéria, o corpo imóvel, suas mãos manipulando a cena, as lágrimas fingidas. Miguel apertou a mandíbula. Isso muda tudo, disse. Nós sabíamos, mas agora podemos provar. Enquanto isso, Alejandro chegava ao hospital. Caminhou pelos corredores com passo firme, seu terno escuro contrastando com as paredes brancas. Quando viu Miguel à porta do quarto, fingiu alívio. Doutor, como está minha esposa? Miguel o olhou com frieza. Respira, mas ainda não despertou. Alejandro assentiu. Gostaria de vê-la. Não é recomendável, disse Miguel, interpondo-se. O inspetor Morales chegará em breve. O senhor deve esperar. Alejandro o observou, os olhos frios como vidro. Só quero vê-la, insistiu. Miguel não cedeu. Não hoje. O silêncio entre os dois era tenso, quase elétrico. Atrás do cristal, Valéria seguia imóvel, mas sua respiração era visível. No corredor, Javier Morales se aproximava, acompanhado de 2 agentes. Senhor Rivas, disse ao chegar, preciso que me acompanhe à delegacia. Há inconsistências em sua declaração. Alejandro o olhou, o rosto de pedra. O senhor está me acusando? Ainda não, respondeu o inspetor. Mas será melhor que me ajude a entender porque sua esposa tem marcas de estrangulamento. O olhar de Alejandro se cravou em Miguel, que segurava o celular de Dona Pilar. Por um instante, entendeu que tudo lhe escapava. O homem perfeito, o esposo exemplar, o empresário admirado, encontrava-se ante a borda de seu próprio abismo. Lá fora, o sol tentava sair entre as nuvens, e uma rajada de luz entrou no quarto, caindo sobre o rosto adormecido de Valéria. Seu peito subiu, desceu. Mais uma vez. A vida, como um ato de rebelião, se negava a render-se. O sol do meio-dia caía sobre Sevilha com uma claridade cruel, como se o céu quisesse mostrar tudo sem deixar espaço para as mentiras. Na delegacia central, Alejandro Rivas sentou-se em frente ao inspetor Javier Morales, impecável em seu terno escuro, o relógio de ouro brilhando em seu pulso. Tinha a postura ereta de quem está acostumado a dominar salas inteiras, mas seus dedos traíam seu nervosismo, golpeando a escrivaninha com um ritmo constante. O inspetor o observou uns segundos antes de falar. Senhor Rivas, começou com tom sereno. Sua esposa segue em estado crítico. Segundo os médicos, as lesões em seu pescoço não concordam com uma simples queda. Alejandro franziu a testa, fingindo surpresa. O senhor insinua que eu a ataquei? Perguntou com voz grave. Só busco respostas, replicou Morales. E a verdade, no silêncio que se seguiu, ouvia-se o zumbido do ar-condicionado e, no corredor, o eco de uns passos. Alejandro inclinou-se para a frente. Inspetor, minha esposa e eu tivemos discussões, como qualquer casal, mas eu a amo. O que ocorreu foi um acidente. Morales o observou com atenção. Um acidente com marcas de estrangulamento. Alejandro apertou a mandíbula.
Talvez eu tentei reanimá-la, não sei. Tudo foi confuso. O inspetor o deixou falar, anotando sem expressão. Sabia que o assassino mais perigoso era aquele que acreditava em sua própria versão da história. A poucos quilômetros dali, no Hospital Virgen del Rocío, Miguel Torres revisava novamente os sinais vitais de Valéria. O quarto estava banhado por uma luz tépida que entrava da janela. Sua respiração era lenta, mas constante. Em seu rosto, uma paz frágil substituía a dor. Dona Pilar estava junto à cama, rezando em silêncio, as mãos entrelaçadas. Miguel se aproximou e falou em voz baixa. Ela está lutando, se agarra à vida. Pilar levantou a vista, os olhos úmidos. Deus não a deixará sozinha, disse. Miguel assentiu, mas em seu interior sentia uma mistura de raiva e fé. Às vezes Deus precisa de ajuda, murmurou. Um golpe na porta interrompeu o silêncio. Era o inspetor Morales, acompanhado de uma policial. Trazia uma pasta debaixo do braço e um olhar cansado. Senhor Torres, disse, preciso de sua colaboração. Temos provas, mas falta uma peça-chave. Miguel cruzou os braços. Provas? Morales assentiu. A vizinha, Dona Pilar, nos entregou um vídeo. Mostra claramente o Sr. Rivas manipulando a cena. Mas ainda não temos o momento exato do ataque. Sem isso, os advogados dirão que foi uma tentativa de auxílio. Pilar se levantou devagar. Eu escutei o grito, disse. Foi um golpe seco, depois silêncio. Olhei pela janela e ele a estava segurando. Morales a observou com respeito. Seu depoimento será fundamental, Dona Pilar. Enquanto falavam, o monitor emitiu um som diferente. Um bip mais rápido. Miguel girou em direção a Valéria. Suas pálpebras tremeram. Um leve movimento percorreu seus dedos. Valéria, disse em voz baixa. Pilar levou as mãos ao peito. Ela está despertando. Morales deu um passo atrás, surpreso. Miguel se inclinou sobre ela. Valéria, me escute. Você está a salvo. A mulher emitiu um gemido. Tentou abrir os olhos, mas a luz a feriu. Tranquila, disse Miguel. Não fale ainda. Ela piscou. Sua respiração se acelerou. A memória regressava como fragmentos de um sonho. Ele... bebê, sussurrou. Miguel apertou sua mão. Está tudo bem. Tudo está bem. Morales olhou para o médico com seriedade. Doutor, quando ela poderá depor? Precisa de tempo, respondeu Miguel. Seu corpo está fraco, mas sua mente... A mente não esquece. Morales assentiu. Não temos muita margem. Alejandro Rivas tem amigos poderosos. Se não a ouvirmos logo, ele pode sair livre antes da meia-noite. Na delegacia, Alejandro falava com seu advogado, um homem de rosto afilado e voz baixa. Não tem nada sólido, dizia o advogado. O vídeo é circunstancial. Sem áudio, sem o momento do ataque, não podem condená-lo. Alejandro respirou com alívio. Então isso acabará logo. O advogado o olhou com um brilho de ironia. Dependerá dela. Se ela acordar, tudo muda. Alejandro o fulminou com o olhar. Ela não vai. Mas a segurança em sua voz se quebrou. Horas depois, Morales recebeu uma ligação. Seu rosto mudou ao escutar a notícia. Desligou sem dizer palavra e se voltou para Miguel. Ela despertou e pediu para vê-lo. Miguel se aproximou da beira da cama. Valéria abriu os olhos. Por fim, a claridade da tarde se refletia neles. Um brilho mistura de fragilidade e determinação. Valéria, disse ele, sou Miguel Torres. Você está no hospital. Você se salvou. Ela o olhou sem reconhecê-lo a princípio. Depois assentiu debilmente. Alejandro, murmurou, e um arrepio percorreu o quarto. Miguel lhe aproximou um copo d'água, mas ela afastou a mão.
Eu me lembro de tudo, disse com voz quebrada. Lembro do rosto dele, da voz dele, das mãos dele. Morales deu um passo à frente. Valéria, preciso que confirme o que ocorreu. Ela respirou fundo, fechou os olhos um instante. Não foi um acidente, disse finalmente. Ele tentou me matar, me estrangulou com suas próprias mãos. Pilar chorou em silêncio. Miguel abaixou a cabeça. O inspetor guardou a gravação de sua declaração e a fechou com um clique. Com isso basta? Murmurou. Nesse mesmo instante, na delegacia, Alejandro recebia uma mensagem. Leu-a e seu rosto se endureceu. O texto era curto. Acordou. O homem perfeito, o empresário admirado, sentiu pela primeira vez em anos o que era o medo. Lá fora, o céu de Sevilha se abria em um resplendor dourado, e pela primeira vez desde aquela noite, a cidade respirava diferente, como se o ar trouxesse consigo a promessa de justiça. O céu de Sevilha se tingiu de um azul duro ao cair da tarde, como se o dia resistisse a morrer sem deixar testemunhas. No quarto 214 do hospital Virgen del Rocío, Valéria Cruz Vega permanecia sentada, com as costas retas e o olhar fixo na janela. Havia despertado há menos de um dia, mas sua mente já não pertencia à confusão. Recordava tudo, cada palavra, cada gesto, cada segundo em que a vida lhe escapava das mãos. Miguel Torres entrou devagar, com uma pasta na mão e um café fumegante na outra. Trago os relatórios, disse. Valéria não o olhou, mas assentiu. Vou sobreviver? Perguntou sem emoção. Miguel se aproximou, deixou o café sobre a mesa. Sim, mas as marcas em seu pescoço tardarão a desaparecer. Ela sorriu com tristeza. Não são as únicas marcas que eu tenho. O silêncio se instalou entre ambos, pesado, mas necessário. Miguel a observou, admirando sua força. Em seu rosto ainda havia fragilidade, mas também um fogo novo, o de quem viu a morte e decidiu não se render. O inspetor Morales quer falar com você esta tarde, disse ele finalmente. Valéria girou o rosto. Eu já sei o que ele quer, que eu repita tudo, que eu reviva o que aconteceu, mas eu farei, não por mim, mas pelo meu pai. Miguel a olhou surpreso. Seu pai? Ela assentiu. O capitão Gabriel Cruz morreu salvando outros. E agora cabe a mim salvar a mim mesma. Nesse instante, a porta se abriu com suavidade e entrou Morales, com seu caderno de notas e o semblante severo que o acompanhava a todas as partes. Senhora Cruz Vega, saudou com respeito. Sei que não é fácil falar, mas seu depoimento é essencial. Valéria o convidou com o olhar a se sentar. Miguel ficou de pé junto à janela, observando o céu que começava a se tingir de ouro. Morales abriu sua caderneta. Conte-me, em suas próprias palavras, o que ocorreu aquela noite. Valéria respirou fundo. Suas mãos se tensionaram sobre o lençol. Ele esperou que eu dormisse, mas eu não dormi. Ele havia bebido. De novo. Eu o vi me olhar como se eu fosse sua inimiga. Quando eu disse a ele que ia embora, ele mudou. Se tornou alguém que eu não conhecia. Me insultou. Gritou comigo e depois colocou as mãos em meu pescoço. Sua voz se quebrou, mas ela continuou. Senti o ar escapar, o coração explodir. Eu acreditei que era o fim. Morales abaixou o olhar, escrevendo cada palavra. A senhora tentou se defender? Perguntou. Eu tentei, respondeu ela. Mas a força dele era brutal. Tudo o que pude fazer foi resistir, até que eu parei de sentir. Um fio de silêncio cruzou o quarto. Eu acordei aqui, acrescentou, e soube que não era um milagre qualquer. Morales fechou a caderneta.
Obrigado, senhora Cruz Vega. Sua declaração será gravada oficialmente amanhã, mas isso já é suficiente. Ela o olhou com serenidade. Não quero compaixão, só quero justiça. Enquanto isso, na delegacia, Alejandro Rivas esperava em uma sala cinza, as mãos algemadas, o terno amassado, os olhos fundos. Em frente a ele, seu advogado murmurava com voz baixa, tentando acalmá-lo. Escute, Alejandro, eles têm o depoimento, o vídeo, a vizinha, tudo. Mas ainda não há sentença. Se você cooperar, poderia obter uma redução. Alejandro golpeou a mesa com o punho. Reduzir o quê? Eu não fiz nada. O advogado o olhou com frieza. Se você seguir mentindo, ninguém poderá ajudá-lo. Alejandro se levantou, aceso de raiva. Essa mulher me provocou. Ela quis me arruinar. A voz se quebrou e caiu em um sussurro. Sempre quis me destruir. Essa mesma tarde, Dona Pilar chegou à delegacia. Caminhava devagar, mas com firmeza. Entregou sua declaração em frente ao inspetor Morales, sem tremer. Eu vi tudo, disse. Ele a pegou pelo pescoço e apertou. Depois fingiu que chorava. Morales lhe agradeceu, e quando ela saiu do escritório, Miguel a esperava no corredor. A senhora fez o correto, disse a ele. Pilar suspirou. Eu não podia ficar calada. Se eu tivesse ficado, essa pobre moça estaria morta. No hospital, Valéria ficou sozinha por um momento. Lá fora, as sombras se alongavam sobre a cidade. Olhou seu reflexo no cristal e mal se reconheceu. O rosto era o mesmo, mas os olhos já não. De repente, uma figura apareceu na porta. Era uma mulher de cabelo grisalho, com um lenço de seda azul. Dona Teresa, murmurou Valéria com surpresa. Sua mãe entrou sem dizer palavra. A abraçou com força. Minha filha, disse entre lágrimas. Eu te procurei a noite toda. Me disseram que você estava viva, mas até não te ver, eu não podia acreditar. Valéria se afundou em seus braços, pela primeira vez desde a tragédia. Já passou, mamãe. Ele não vai me tocar de novo. Teresa a olhou nos olhos. Você não só sobreviveu, filha. Você renasceu. E agora você tem que decidir o que fazer com essa nova vida. O inspetor Morales observava a cena do corredor, com o rosto sério, mas com um brilho de respeito. Miguel se aproximou dele. E agora o que acontecerá? Morales fechou a caderneta. Amanhã solicitaremos a ordem formal de detenção. Alejandro Rivas enfrentará acusações por tentativa de homicídio. Miguel assentiu, olhando em direção ao quarto onde Valéria abraçava sua mãe. Então, talvez, por fim, o silêncio comece a se quebrar. Lá fora, a noite caía sobre Sevilha. As luzes da cidade refletiam nas poças da tormenta anterior. Na janela do hospital, Valéria apoiou a testa contra o vidro. Respirou fundo e fechou os olhos. Na distância, escutou os sinos longínquos de uma igreja. Cada toque lhe recordou que ainda restava algo pelo que lutar. E enquanto o vento movia as cortinas brancas, prometeu em silêncio que sua voz, a que quase lhe tiraram, nunca voltaria a calar. O amanhecer seguinte trouxe a Sevilha um ar pesado, carregado de presságios. No Hospital Virgem del Rocío, os corredores cheiravam a desinfetante e café velho. Valéria havia passado a noite em claro, olhando o teto, escutando o compasso dos monitores, como se cada bip marcasse um segundo mais de sua nova vida. Miguel entrou com passo tranquilo, levando uma pasta debaixo do braço. Dormiu algo? Cada vez que fecho os olhos, eu o vejo. Miguel sentou-se junto à cama, com a expressão de quem sabe que o corpo cura mais rápido do que a alma. Você o enfrentará em breve, disse. Valéria desviou o olhar. Eu não quero vê-lo, mas eu tenho que fazer. No mesmo instante, na delegacia central,
Alejandro Rivas se preparava para sua declaração oficial. Vestia o mesmo terno do dia anterior, amassado, a gravata torta. Seu rosto tinha olheiras profundas, mas ainda tentava conservar essa arrogância que o havia definido durante anos. O inspetor Morales entrou na sala de interrogatórios, acompanhado de um agente e de um promotor jovem. Colocou um gravador sobre a mesa. Senhor Rivas, sua esposa declarou que o senhor a atacou. Também temos o vídeo de sua vizinha, que mostra como o senhor manipulou a cena do crime. O senhor tem algo a dizer antes que comecemos? Alejandro respirou fundo. Passou a mão pelo cabelo. Sim, respondeu. Que tudo isso é uma armadilha. Ela sempre soube como manipular as pessoas. Ela me provocou, me humilhou, me encurralou e agora quer me destruir. Morales o observou sem piscar. Ninguém o obriga a falar, mas eu o lembro que tudo o que disser poderá ser usado contra o senhor. Alejandro sorriu, mas o sorriso se quebrou. Não tem provas de que eu a tenha tocado. Nenhuma. Morales fez um gesto ao agente, que pressionou um botão. Na tela, à frente deles, apareceu o vídeo gravado por Dona Pilar. A sala, a luz tênue, o corpo imóvel de Valéria e Alejandro movendo objetos, fingindo desespero. A voz do inspetor ressoou na sala. Isto foi gravado por sua vizinha, a senhora Pilar Sanches. O senhor reconhece o que se vê aqui? Alejandro empalideceu. Isso não prova nada, disse. Eu estava tentando ajudá-la. Morales apagou a tela. Também temos as marcas no pescoço, o relatório forense, a declaração de sua esposa. Tudo se encaixa. Alejandro respirou com dificuldade. Valéria sempre foi frágil. Pode ser que ela tenha se machucado antes. Pode ser que... O inspetor o interrompeu. Basta. Se o senhor seguir mentindo, só piorará a sua situação. No hospital, Valéria se preparava para sair da área de cuidados intensivos. Sua mãe, Dona Teresa, a ajudava a se vestir. A luz da manhã entrava pela janela, tépida e limpa. Você não precisa ser forte o tempo todo, disse Teresa. Sim, eu tenho que ser, respondeu Valéria. Ele tirou a minha voz uma vez. Eu não vou devolvê-la. Miguel entrou e assentiu com aprovação. O inspetor pediu para vê-la na delegacia esta tarde. Será a última declaração antes do julgamento. Valéria respirou profundo. Eu irei. Miguel a observou uns segundos. Você não está sozinha. Não se esqueça. Essa tarde, o edifício da delegacia estava rodeado de jornalistas. As câmeras buscavam captar o rosto da mulher que havia sobrevivido ao seu próprio inferno. Valéria desceu do carro escoltada por Morales e Miguel. O murmúrio da imprensa era um mar de ruído. Perdoará seu marido? Gritou alguém. Como sobreviveu? Perguntou outro. Valéria não respondeu. Caminhou reta, os passos firmes, o olhar para a frente. Lá dentro, a sala cheirava a papel e tensão. Alejandro já estava sentado, algemado, o rosto tenso, a pele acinzentada. Quando a viu entrar, um brilho de raiva cruzou seus olhos. Valéria, disse, mas ela não respondeu. Sentou-se em frente a ele, com a calma de quem já não teme. Morales ativou o gravador. Senhora Cruz Vega, pode confirmar se este homem foi quem tentou matá-la? Valéria levantou a vista. Sim, disse sem hesitar. Foi ele. Ele me estrangulou e depois fingiu que tudo era um acidente. Alejandro golpeou a mesa com o punho. Mente, gritou. Era você quem me provocava, quem brincava com a minha cabeça. Morales ordenou que o calassem. 2 agentes se aproximaram. Valéria não se moveu. Durante anos eu acreditei que o amor dele era proteção, disse. Mas era uma jaula. Hoje eu quero que ele saiba que eu não o temo mais. O inspetor apagou o gravador.
Suficiente. Alejandro desabou na cadeira. Suas mãos tremiam, os olhos vazios. Pela primeira vez compreendeu que seu poder não podia comprar o perdão. Morales se levantou. Senhor Rivas, o senhor está formalmente acusado de tentativa de homicídio. Alejandro não disse nada. Olhou para Valéria com uma mistura de ódio e derrota. Ela se pôs de pé. O observou uns segundos. Depois falou com voz firme. A única coisa que eu quero é paz. E saiu da sala. No corredor, os flashes das câmeras a cegaram. Mas ela seguiu caminhando, a cabeça erguida, sua mãe a esperando no final do corredor. Miguel, atrás, a alcançou. Você está bem? Perguntou. Eu estou viva, respondeu. Isso é suficiente por agora. Ao sair, o ar de Sevilha cheirava a flor de laranjeira, e o sol começava a descer sobre os telhados dourados. Valéria parou um instante, respirou fundo, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que podia fazê-lo sem medo. Lá fora, o mundo seguia girando, mas dentro dela, algo havia mudado para sempre. O silêncio já não era sua condenação, mas sua testemunha. O julgamento começou sob um céu cinza de fevereiro, com o ar de Sevilha carregado de murmúrios e câmeras. Na entrada do Palácio de Justiça, os jornalistas esperavam com os microfones estendidos, enquanto os curiosos se amontoavam atrás das cercas. Dentro, o ambiente era espesso, cheio de expectativa. Alejandro Rivas, impecavelmente vestido com um terno azul escuro, mantinha o queixo erguido, mas seus olhos delatavam a insônia. Em frente a ele, Valéria Cruz Vega entrou acompanhada de Miguel Torres e do inspetor Morales. Vestia um vestido simples cor de marfim, o pescoço coberto por um lenço leve que escondia as cicatrizes. Seu passo era firme, embora a alma lhe tremesse. O juiz, um homem de rosto severo e voz profunda, deu início à audiência. Caso número 2D, o Estado contra Alejandro Rivas de la Fuente, acusado de tentativa de homicídio. As palavras ressoaram como um disparo na sala. Alejandro respirou com dificuldade, moveu os dedos sobre a mesa, tentando manter a calma. Seu advogado, um homem de terno cinza e tom persuasivo, levantou-se de imediato. Excelência, meu cliente lamenta profundamente o ocorrido. Na noite do acidente, ele se encontrava sob uma forte pressão pessoal. Não houve intenção criminal, mas sim uma reação emocional descontrolada. O juiz levantou a mão. Essa será a linha de defesa. Continue. Morales, do banco das testemunhas, observava tudo com atenção. Sabia que aquela jornada seria decisiva. Miguel, sentado junto a Valéria, apertou sua mão discretamente. Você não está sozinha, sussurrou. Ela assentiu, sem desviar o olhar do estrado. A promotora tomou a palavra. Excelência, a vítima não caiu, não tropeçou. Ela foi estrangulada. Temos provas médicas, um depoimento direto e um vídeo gravado de um edifício vizinho. Não há acidente possível. A tela se acendeu. A sala inteira guardou silêncio. Apareceu o vídeo de Dona Pilar Sanches, a sala iluminada, o corpo de Valéria imóvel, Alejandro ajoelhado junto a ela, movendo os objetos, limpando rastros, fingindo desespero. O som do vento e da chuva se misturavam com a respiração dos presentes. Alejandro abaixou a vista, sua mandíbula rígida. A promotora se voltou para o juiz. Depois disso, o acusado chamou emergências, inventando uma queda. Tentou manipular a cena e apagar as provas. Isso não é um erro, é uma decisão. O advogado de defesa se levantou. Excelência, a gravação não mostra o momento do suposto ataque. Meu cliente poderia ter tentado ajudar sua esposa. A promotora sorriu com frieza.
Ajudar, senhor advogado, não se faz apagando rastros nem movendo o corpo. O juiz pediu silêncio. Todos os olhos se voltaram para Valéria, que foi chamada a depor. Levantou-se devagar. O som de seus passos ressoou na madeira do chão. Colocou-se em frente ao tribunal com as mãos entrelaçadas. Senhora Cruz Vega, começou o juiz, conte-nos o ocorrido na noite de 15 de janeiro. Valéria respirou fundo. Suas mãos se tensionaram sobre o lençol. Meu marido e eu discutimos. Eu disse a ele que ia embora. Ele ficou furioso. Me insultou. Depois me empurrou contra a parede e me segurou pelo pescoço. Eu tentei me defender, mas não pude. Senti que estava morrendo. Sua voz não tremeu. Quando eu acordei no hospital, soube que havia sobrevivido por uma razão. E hoje estou aqui por essa razão. Um murmúrio percorreu a sala. Alejandro não levantou o olhar. A defesa tentou desacreditá-la. Seu marido tinha antecedentes de violência? Sim, respondeu Valéria, mas ele sempre me dizia que o fazia por amor. Eu poderia ter interpretado mal as intenções dele. Ela o olhou diretamente. Não se interpreta mal quando alguém tenta te matar. O juiz interveio. Basta. A declaração está registrada. Dona Pilar foi a próxima a testemunhar. Caminhou devagar até o estrado, apoiando-se em uma bengala. Eu vi o que aconteceu, disse com voz firme. Ouvi gritos. Olhei e o vi com as mãos no pescoço dela. Gravei o que pude. Depois, chamei a polícia. O advogado de defesa tentou pô-la em dúvida. Senhora, era noite. Chovia. A senhora poderia ter confundido o que viu. Pilar o olhou com dureza. Eu vivi 80 anos, senhor advogado. Sei distinguir um abraço de um assassinato. A sala explodiu em murmúrios e o juiz pediu ordem com um golpe seco do martelo. Quando a vez chegou a Miguel, seu depoimento foi breve, mas certeiro. Ela chegou sem respirar. As marcas em seu pescoço eram claras. Não foi um acidente, foi estrangulamento. A promotora fechou a pasta. Excelência, não temos dúvida. O acusado tentou matar sua esposa. Não há outra interpretação. O juiz se recostou em sua cadeira. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Alejandro, pela primeira vez, parecia menor, mais humano. A voz do juiz foi firme. O tribunal deliberará e ditará sentença amanhã. A sessão está encerrada. Bateu o martelo. Valéria exalou, como se soltasse um peso invisível. Miguel lhe passou um lenço. Morales a acompanhou em direção à saída. Lá fora, o céu começava a se abrir. A chuva havia cessado. Os jornalistas esperavam, mas Valéria não falou. Subiu no carro, olhou pela janela, viu como o Palácio de Justiça ficava para trás e, em seu reflexo, por um instante, acreditou ver o sorriso sereno de seu pai. Fechou os olhos e, em silêncio, prometeu a si mesma que dessa vez, por fim, o nome de Cruz não seria sinônimo de tragédia, mas de resistência. A manhã do veredito amanheceu fria, com uma neblina que cobria as ruas de Sevilha como um véu de incerteza. No Palácio de Justiça, o murmúrio de jornalistas e curiosos enchia o vestíbulo, onde cada passo ressoava com o eco da expectativa. Valéria Cruz Vega chegou acompanhada por sua mãe, Dona Teresa, e por Miguel Torres. Vestia preto, sóbria, contida, com o cabelo preso e os olhos fixos para a frente. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma firmeza serena. Ao passar em frente às câmeras, uma pergunta rompeu o silêncio. O que a senhora espera deste julgamento, senhora Cruz? Valéria respondeu sem parar. A verdade. Dentro da sala, o ambiente era tenso. Alejandro Rivas se encontrava no banco, com o rosto pálido e o olhar vazio. Havia perdido peso. A arrogância que o acompanhava havia se desvanecido.
Seu advogado murmurava junto a ele, mas Alejandro parecia não escutar. Na primeira fila, Dona Pilar observava em silêncio, as mãos cruzadas sobre a bengala. Morales estava de pé perto da entrada, junto a Miguel, que segurava um envelope fechado com os relatórios médicos finais. O juiz entrou. O ruído cessou. Em nome do povo da Espanha, começou com voz grave. O tribunal deliberou. Alejandro levantou a cabeça. Valéria não se moveu. O acusado, Dom Alejandro Rivas de la Fuente, é declarado culpado de tentativa de homicídio em grau consumado. É condenado a 20 anos de prisão, sem possibilidade de redução de pena. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão espesso que se podia ouvir o bater do coração de todos os presentes. Alejandro fechou os olhos, como se a sentença caísse sobre ele como uma pedra. Seu advogado soltou um suspiro. O juiz continuou. O tribunal reconhece a coragem e a integridade da senhora Valéria Cruz Vega, cuja sobrevivência e depoimento permitiram esclarecer os fatos. Este caso não só representa justiça para uma vítima, mas sim esperança para todas as mulheres que se calaram por demasiado tempo. Os aplausos surgiram tímidos. Depois, cresceram na sala. Valéria respirou fundo. Não chorou. Só inclinou a cabeça, como quem aceita uma promessa cumprida. Alejandro foi escoltado por 2 guardas. Ao passar em frente a ela, parou um segundo. Valéria, disse com voz baixa. Ela o olhou sem emoção. Eu não te odeio, respondeu. Só espero que você encontre o silêncio que eu encontrei. Mas o meu já não dói. Ele abaixou o olhar e seguiu caminhando, as algemas tilintando como sinos fúnebres. Fora do tribunal, o ar era diferente. Os jornalistas se atiraram com perguntas, mas Valéria não respondeu. Caminhou devagar junto à sua mãe. O sol se filtrava entre as nuvens e tocava os telhados dourados de Sevilha. Miguel a alcançou uns passos mais à frente. Acabou, disse. Ela sorriu pela primeira vez em semanas. Não, Miguel, apenas começou. Ele a olhou, compreendendo que ela não falava do passado, mas sim do futuro. Horas depois, já no hospital onde tudo havia começado, Valéria voltou ao seu quarto. Queria se despedir do lugar que havia sido sua fronteira entre a vida e a morte. Sentou-se junto à janela, o mesmo ponto onde meses atrás havia sentido medo. Agora, em troca, só havia paz. Tirou de sua bolsa uma pequena corrente de prata, com um pingente que pertencia ao seu pai. Eu consegui, papai, sussurrou. Miguel entrou sem fazer ruído. Sua mãe está te procurando. Vão comemorar em casa. Ela sorriu. Eu não sou de comemorações. Ele se apoiou na porta. Então comemore em silêncio. Às vezes isso também é uma vitória. Em outro ponto da cidade, Dona Pilar observava de sua sacada. O sol da tarde caía sobre os azulejos de Triana. Tinha o telefone na mão, com o vídeo ainda guardado. Reproduziu-o uma última vez. Depois o eliminou. Já não faz falta, disse em voz baixa. Cruzou as mãos e olhou para o céu. Enquanto isso, Alejandro era trasladado em um furgão policial em direção à prisão provincial. Olhava pela janelinha as ruas que antes havia percorrido com orgulho. Agora, tudo lhe parecia alheio. Em seus pensamentos, a figura de Valéria se misturava com os ecos de sua própria culpa. Tentou justificar o ocorrido, mas já não encontrou palavras. O silêncio, esse que tanto temia, o envolvia por dentro. De volta em sua casa, Dona Teresa preparava o jantar. Na mesa, as flores frescas e o aroma do guisado enchiam o ambiente. Valéria se aproximou e a abraçou pelas costas. Obrigada por não desistir de mim, disse. Teresa lhe acariciou o rosto. Foi você quem não desistiu.
Sentaram-se juntas e pela primeira vez em muito tempo, o riso voltou a encher aquele lar. Essa noite, Valéria saiu à sacada. A cidade respirava tranquila. As luzes se refletiam no Guadalquivir. De lá pôde ouvir os sinos longínquos de uma igreja marcando 10 horas. Fechou os olhos e pensou em tudo o que havia perdido e no que havia recuperado. A liberdade, a voz, a paz. Levou uma mão ao pescoço. Acariciou as cicatrizes que o tempo apagaria pouco a pouco. E com um suspiro, murmurou ao vento: "O silêncio não me assusta mais." Abaixo, um grupo de crianças ria, correndo sob os postes de luz. O som a fez sorrir. Era a vida, seguindo seu curso. E enquanto o ar noturno de Sevilha cheirava a flor de laranjeira, Valéria compreendeu que não era uma vítima, mas sim uma sobrevivente. Porque, embora a dor deixe rastros, também ensina o valor mais puro, o de renascer. O verão chegou a Sevilha com o resplendor das flores de laranjeira e o som das guitarras que escapavam dos pátios. Haviam passado 6 meses desde o julgamento, e a cidade havia voltado ao seu ritmo habitual, como se a dor de Valéria houvesse se dissolvido no ar tépido. Mas ela não havia esquecido. Caminhava cada manhã pelas margens do Guadalquivir, deixando que o sol lhe acariciasse o rosto, respirando a vida que uma vez acreditou perdida. Suas cicatrizes, já desvanecidas, eram agora parte de sua história, não sua vergonha. Havia aprendido a conviver com o silêncio, mas também a enchê-lo com sua própria voz. Vivia em uma pequena casa em Triana, longe das lembranças que a haviam atormentado. A decoração era simples: cortinas claras, livros empilhados, um vaso com flores frescas e uma velha fotografia de seu pai na parede. Às vezes, enquanto tomava café no terraço, escutava o burburinho do mercado e o canto dos pardais, e pensava que a vida, inclusive depois do horror, encontrava sempre uma forma de florescer. Essa manhã, Miguel chegou com uma pasta debaixo do braço. "Venho com boas notícias", disse sorrindo. Ela lhe serviu café e o convidou a se sentar. "O projeto do Centro de Ajuda foi aprovado", explicou. "Levará o seu nome." Valéria o olhou surpresa. "Meu nome?" "Sim", respondeu ele. "Centro Esperança Cruz Vega, para mulheres que sobreviveram à violência, para que nenhuma volte a se calar." Por um momento, Valéria não soube o que dizer. Olhou pela janela, onde a luz do meio-dia caía sobre os telhados vermelhos. "Eu não sei se mereço", murmurou. Miguel negou com a cabeça. "Você merece mais do que ninguém." Ela sorriu, com uma mistura de gratidão e melancolia. "Então não será só o meu nome", disse. "Será o nome de todas." Dona Teresa chegou pouco depois, com uma cesta de frutas e seu eterno ar maternal. "O bairro está orgulhoso de você", lhe disse enquanto a abraçava. "Nem todas as feridas são visíveis, filha, mas as suas se converteram em força." Valéria apoiou a cabeça sobre seu ombro. "Ainda há dias em que me custa", confessou. "O medo não desaparece, só aprende a ficar em silêncio." Teresa lhe acariciou o cabelo. "O medo não te define. O que você fez com ele, sim." Pela tarde, às 3, Valéria, Teresa e Dona Pilar se reuniram no pátio interior, sob a sombra de uma laranjeira. Pilar, mais frágil, mas com a mesma lucidez de sempre, vestia um vestido azul e um rosário na mão. "Nunca pensei que algo tão terrível pudesse trazer tanta luz", disse com voz trêmula. "Gravei aquele vídeo por instinto, mas agora entendo que foi uma forma de justiça." Valéria lhe tomou a mão. "A senhora salvou a minha vida, Dona Pilar, e a de muitas outras, sem saber." A anciã sorriu. "Não, filha, você se salvou sozinha. Eu só acendi a lanterna." O sol começou a cair, tingindo de ouro as paredes.
Miguel, da porta, observava a cena com um sorriso tranquilo. Havia aprendido a admirá-la sem compaixão, com respeito. Quando Valéria se levantou para se despedir de Pilar, ele se aproximou. "Há algo que eu quero te dizer", começou. Ela o olhou curiosa. "Quando eu te vi naquela noite no hospital, pensei que você morreria, mas depois você abriu os olhos e eu soube que algo mais forte a havia trazido de volta. Eu acho que seu pai tinha razão. O silêncio pode ser um inimigo, mas também um refúgio. O importante é saber quando sair dele." Valéria o escutou sem interromper. "Obrigada, Miguel", disse afinal, "por ficar quando ninguém mais ficou." Ele sorriu. "Foi uma honra." Dias depois, o centro abriu suas portas. A inauguração foi simples, mas emotiva. Mulheres de toda a cidade assistiram, junto a autoridades, vizinhos e amigos. Na entrada, uma placa de bronze reluzia com as palavras Centro Esperança Cruz Vega, onde o silêncio se transforma em força. Valéria pronunciou um discurso breve, mas cheio de verdade. "Não estamos aqui para esquecer, mas para lembrar que sobreviver é também uma forma de justiça, que toda mulher tem direito a ser escutada, a ser acreditada e a recomeçar." As lágrimas rolaram pelos rostos de muitas assistentes, e quando ela terminou, o público a aplaudiu de pé. Essa noite, ao regressar à casa, Valéria acendeu uma vela em frente à foto de seu pai. "Eu consegui, papai", sussurrou. "O medo não manda mais na minha vida." Lá fora, a lua iluminava o rio, e o som distante de uma guitarra enchia o ar. Pegou uma caderneta e começou a escrever, não sobre a dor, mas sim sobre a esperança. Cada palavra era uma ponte para o que vinha. Antes de ir dormir, abriu a janela e respirou o aroma das laranjeiras. Na rua, uma menina ria enquanto sua mãe a levava pela mão. Valéria as observou com ternura. "Assim deve ser", pensou, fechou os olhos e sentiu paz. Pela primeira vez em muito tempo, seu coração batia sem medo, com a certeza de que a escuridão que havia vivido não foi seu final, mas sim o começo de algo novo. O amanhecer do dia seguinte a encontrou sorrindo, com a luz do sol acariciando seu rosto. A vida, por fim, havia voltado a pertencer-lhe.